Fala galera, e aí, beleza? Estado Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor. Hoje é dia de Bahia, viu? O time do Bahia enfrenta, a equipe do Mirassol. Nós estamos falando da rodada de número 3 do Brasileirão. Vamos falar aqui as prováveis escalações de Bahia, de Mirassol. Vamos falar do momento dos times. Mas antes, é claro, aquele nosso jabazinho básico, inscreva-se no nosso canal, ajude a gente a crescer, ative o sininho das notificações e lembre-se de deixar o like. Valeu? Então, partiu pra gente falar desse Bahia e Mirassol, rodada de número 3. Rodada de número 3, Bahia joga contra a equipe do Mirassol, confronto inédito, né? Pela primeira vez na história do Bahia e do Brasileirão, a gente joga, contra o time do Mirassol. E aí, nós vamos dar uma olhadinha na tabela. Os dois times necessitam vencer. Tá aqui a tabela da rodada, a classificação do campeonato. Lembrando, nós temos aqui Palmeiras e Juventude que já jogaram nessa rodada. Então, se a gente procurar os dois times envolvidos, eles estão aqui, Bahia na 14ª colocação e a equipe do Mirassol na sua 17ª colocação, Os dois times não venceram no campeonato. O Mirassol vem de uma derrota e um empate heróico contra a equipe do Fortaleza, Então, ambos os times não marcaram pontos e buscam aí o primeiro triunfo em 2025. Se para o Bahia o primeiro triunfo dá 3 pontos ali, os primeiros 3 pontos no campeonato, para a equipe do Mirassol, esses primeiros 3 pontos serão históricos, Então o time do Mirassol aí vai fazer história. Ou seja, se o time do Mirassol fizer 3 pontos aqui, ele provavelmente irá se aproximar a Botafogo e Bragantino e eles ficarão com 3 jogos e 4 pontos, Por outro lado, o nosso Bahia, se vencer, a gente vai a 5 pontos e indo a 5 pontos, nós vamos ultrapassar Botafogo e vamos ultrapassar a equipe do Bragantino. Botafogo e Bragantino que jogaram nessa rodada, Bragantino, por sinal, venceu, salvo engano, a equipe do Botafogo. Botafogo perde por 1-0, Bragantino faz 1-0, Então, se o Bahia vencer, a gente vai passar provavelmente Bragantino, Botafogo. Nós vamos ultrapassar também Corinthians e Ceará, que tem 4 pontos e já jogaram na rodada. Beleza? Então, esses são o momento, de Bahia e Mirassol, Os dois times estão aí, na briga pelo seu primeiro triunfo na competição, Então, inicialmente nós vamos falar da equipe do Mirassol. Vamos lá, vamos começar a falar da equipe do Mirassol, O time do Mirassol vem aí fazendo história, Primeira participação no Campeonato Brasileiro. O time faz a primeira participação no Brasileiro e, nessa semana o treinador, o Rafael Gonais, ele garantiu, que vai fazer mudanças no seu time. O time vem aí de uma sequência ruim, salvo engano, eles estão há 2 meses sem vencer uma partida, não vence desde o Campeonato Paulista, não vence desde o Paulista e desses quase 10 jogos foram apenas 2 empates e, salvo engano, 7 derrotas. Então, o time vem aí, primeiro, buscar sair de uma fase ruim, ou seja, uma fase que ele não vence uma partida, fazer um triunfo histórico, já que no final de semana passada eles conseguiram seu primeiro ponto no Brasileiro, então eles querem agora os primeiros 3 pontos, o primeiro triunfo na competição. E aí, para isso, a equipe do Mirassol, ele deve contar aí
com 5 jogadores que devem retornar de lesão, tá? Então nós estamos falando aí do Rony, do David Braz, do Matheus Bianchi, do Negueba e do Léo Ramalho. A gente já comentou isso no vídeo que nós fizemos, no vídeo do Tudo Pronto, né? Então, com esses 5 jogadores, o técnico Rafael Guanais ele deverá ter uma equipe mais encorpada, né? Ele vai ter uma equipe melhor para escalar contra o Bahia. Então, mas aí as mudanças mais prováveis é a entrada do Gabriel que vocês devem se lembrar, e do Maceió, aí na vaga ali do José Aldo e do Fabrício Daniel. Beleza? Com isso, né, a escalação mais provável da equipe do Mirassol é essa que aparece agora na sua tela. Essa aí é a escalação provável, né? Nós vamos ter aqui o Alex Muralha no gol, né? Alex Muralha no gol, na direita o Lucas Ramos, na esquerda o Reinaldo, a zaga com o Gemes e o João, não é João Vencedor, é João Victor, né? Meio campo aqui você tem o Neto Moura e o Gabriel. Lembrando, né, o Danielzinho aqui compõe o meio e ele reclamou bastante, né, da falta de efetividade da equipe do Mirassol durante a semana. E lá na frente o Yuri Castilho, o Cleison e o Maceió. O time do Mirassol tem vários jogadores que são ex-Bahia, né? E aí esses jogadores eles vão tentar a bate na madeira, né? Famigerada lei do ex. O que o técnico Rafael Guanais ele pode mudar? A gente falou aqui, ó, que o Gabriel ele retorna no lugar do José Aldo, então ele pode ou vir com o Gabriel ou vir com o José Aldo, e aqui o extrema da direita, o Maceió, ele pode entrar com o Fabrício Daniel. Mas aí o David Braz, o Matheus Bianchi, o Negueba e o Léo Gamalho são armas que o treinador ele pode utilizar, né, para fazer aquelas 5 substituições que ele tem, né, durante a partida, tá? Então, esse aí é uma provável escalação do Mirassol. Se você não concorda, você chega aqui nos comentários e coloca qual é a sua equipe do Mirassol mais provável. Valeu? Falando agora do nosso esquadrão, falando agora do Bahia, time do Bahia, né? Ele vem aí de 2 jogos com 2 empates no Campeonato Brasileiro, tá? O Bahia empatou no final de semana com a equipe do Santos, né? Teve que correr atrás no empate contra a equipe do Santos, e no jogo anterior, na primeira rodada, jogando em casa contra a equipe do Corinthians, o Bahia acabou levando um empate no final do jogo. Na conta da Copa Libertadores, o Bahia vem aí de um jogo no meio da semana, onde o Bahia brocou a equipe do Nacional por 1-0. Então, esses são os norteadores aí do nosso tricolor, né? Nosso tricolor que tem essa sequência de jogos aqui, ó. Então, o Bahia enfrenta o Mirassol, depois no meio da semana, na quinta-feira, Bahia joga contra a equipe do Cruzeiro, e aí na segunda-feira o Bahia enfrenta a equipe do Ceará. De formas que, né, essa sequência de jogos aqui ela pode nortear, né, o comportamento do Bahia para a rodada. Ó. O time do Bahia aqui ele tem na quinta-feira, ou seja, não nessa semana, na próxima, o Atlético Nacional, mas para essa semana o Bahia tem um jogo no domingo e um jogo na quinta-feira, de forma que o Bahia pode continuar o seu rodízio de jogadores, né? O time do Bahia aí que vai ter o retorno do Everton Ribeiro, expulso contra o jogo contra a equipe do Corinthians, né? Algo que dificultou bastante, a gente já comentou sobre isso, quase 40 minutos do Bahia jogando com um jogador a menos. Mas aí também um detalhe é o seguinte, nessa rodada aqui, ó,
o Bahia acabou poupando ali o Caio Alexandre e o Ramos Mingo, né? E colocou alguns outros jogadores nessa para repor, né, esses jogadores que saíram. Com isso, né, e como você tem um jogo na quinta-feira que segue no campeonato brasileiro, o Rogério Ceni ele deve adotar uma equipe mais próxima aí do que ele já jogou na quinta-feira, e depois ele faz as substituições. A gente sabe que o Rogério Ceni ele sempre faz ali pelo menos 4 a 5 substituições na equipe, né? Então ele troca uma parte do meio campo e ele troca toda a parte de ataque. Ele troca normalmente os 3 jogadores lá da frente, e aí ele vem mais 2 jogadores aqui ou no meio campo, ou eventualmente ele troca um outro lateral, tá? Então esse aí vai ser o provável comportamento do Rogério Ceni. Com isso, né, qual seria a provável escalação? Baseado no time da quinta-feira, baseado em alguns retornos, né, a gente pode ter essa escalação aqui. O interessante aqui a gente notar é o seguinte: o Ronaldo aparentemente, né, ele foi o escolhido do Rogério Ceni, né? Ele não veio fazendo revezamento aqui, então ele escolheu o Ronaldo, né? Ele pode vir mantendo a formação próxima do jogo da quarta-feira, ele pode vir com o Santiago Arias na direita, ou eventualmente, né, ele vem com o Gilberto, mas aí eu não creio, jogando em casa eu não creio que ele venha com o Gilberto. Gilberto não jogou muito bem, né? Acabou deixando alguns espaços na sua recomposição defensiva, né? O Ramos Mingo, que descansou, ele deve voltar, e aí eventualmente ele compõe a zaga com o Canives ou um outro jogador, ou eventualmente o DVD, né, o David Duarte, se o Rogério Ceni optar. A gente precisa lembrar aqui que o Gabriel Xavier segue fazendo tratamento, tá? Na esquerda o Bahia tem a opção do Luciano Juba, então o Bahia não tem outro jogador na esquerda, né? Já que o Iago Borducci segue se recuperando também de lesão, a opção aqui seria eventualmente usar o Rezende, mas acredito que ele venha com o Luciano Juba. O Caio Alexandre, que descansou na rodada de meio de semana, então teria condições aqui de eventualmente entrar. Everton Ribeiro, que não jogou na partida anterior em casa, jogou no meio da semana, pode jogar. Fazendo uma dupla de lado aqui, a gente pode ter ou o Cauli, né, ou eventualmente o Ademir Fumacinha. Lúcio na frente, né, o Lúcio aqui à frente, ou aí se o Rogério optar por dar um descanso ao Lúcio Rodrigues, ou tentar, né, o Lúcio está sofrendo um pouquinho com algumas críticas da torcida. Ele pode eventualmente dar um refresco ao menino Lúcio e colocar aqui o William José. E claro, na esquerda, né, a gente tem primeiro o Jean Lucas aqui na volância pelo lado esquerdo, e na frente aqui o fantástico Eric Pulga, né? Essa aqui seria a nossa escalação. Claro, se o Rogério Ceni optar por poupar mais jogadores, por descanso médico, mas a próxima partida é na quinta-feira, então ele pode utilizar esses jogadores aí uns 50, 60 minutos, né? Então, time do Bahia escalado, você, mais uma vez, se não concordar, chega nos comentários e coloca a sua escalação, beleza? Antes da gente finalizar esse nosso vídeo, falta a gente escalar a arbitragem. A arbitragem que já está aí na sua tela. O Braulio da Silva Machado, de Santa Catarina, apita o jogo e ele vai ser assessorado por Vitor Hugo Imanzu dos Santos, do Paraná, e a Márcia Bezerra Lopes Carneiro, de Rondônia. Vem de longe, viu? Quarto árbitro aí vai ser o Júlio César Fleger, né, de Santa Catarina, e o árbitro de vídeo vai ser o Rodrigo Alonso Ferreira, também de Santa Catarina. Ou seja, agora nós temos todo mundo escalado.
nós temos o VAR, nós temos o arbitragem, temos Bahia e temos Mirassol. Todo mundo escalado, beleza? É isso aí, tudo pronto. Hoje é dia de Bahia. Bahia enfrenta a equipe do Mirassol pela rodada de número 3 e a gente espera que o nosso time bronque. Estádio Esquadrão, a gente vai ficando por aqui. Um abraço, bora Bahia e eu já fui, papá!